Olá, Gênesis capítulo de número 37, verso 22 diz: Afirmou Rúben: não derramarei sangue humano, lançai neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo a seu pai. Bem, a história aqui é a história de José. E José foi um dos homens que recebeu da parte de Deus um plano muito grandioso. O plano de Deus era tão grande que precisou colocá-lo, José, como o segundo em poder de uma nação inteira. Esse era o projeto de Deus e avisou ele. Bem, quando Deus dá o sonho a José, quando ele era ainda moço, por volta de 16 anos, não foi uma ocasião muito favorável que Deus fala com ele sobre isso. José, até chegar ao trono, passou um processo muito grande, muito doloroso de aprendizado. Mas quando Deus lhe entrega o sonho, já havia uma situação de desgaste familiar, principalmente porque José era o filho da velhice de Jacó, e isso mexia com o coração de Jacó. Um pai, quando é mais novo, não trata o filho como ele era um pai quando mais velho. A experiência é outra, os sentimentos são outros. É por isso que os avós são muito dengosos com seus netos, tratam com mais aconchego, com mais carinho, porque na velhice as crianças parecem que são mais atrativas. Quando você é mais novo, as crianças parecem que estão dando mais dificuldade, problema. Jacó amava José. E isso causou muito ciúme entre os demais irmãos mais velhos de José, a ponto de provocar raiva. O pico disso tudo foi uma túnica de muitas cores que dava preferência a José. Bem, não bastasse isso, um dia de refeição, José anuncia um sonho que ele teve. E o sonho era de Deus. Disse: olha, eu sonhei que a gente estava colhendo trigo, e havia o meu molho e os molhos de vocês. Então os molhos de vocês se curvavam diante do meu molho. Isso enfureceu o coração de seus irmãos. E eles repudiaram José sobre isso. Numa outra ocasião, ele tem um segundo sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. Jacó estava ali escutando aquilo e repreendeu. Porém, Jacó guardou aquilo no coração e começou a refletir. Passando essa ocasião, quando Jacó manda José em busca de seus irmãos que estavam levando o rebanho para a pastagem, quando José está se aproximando dos seus irmãos, eles o avistaram e planejaram: vamos matá-lo, porque não aguentamos mais. Ele quer ser sobre nós, ele quer mandar em nós, ele quer ser superior a nós. Então vamos matar, vamos acabar com ele. Bem, quando ele chegou perto, os irmãos lançaram mão, mas Rúben, muito preocupado, o mais velho, falou: não sujem suas mãos com sangue, jogue ele aqui nesse poço. Mas diz a Bíblia Sagrada que Rúben queria poupar José para devolver ao seu pai. Porém, Judá, avistando um grupo de mercadores, de escravos, falou: olha os mercadores, vamos vender ele para esses mercadores. E assim o fizeram. Bem, ali está José, no fundo do poço. E quando ele é retirado, é para ser afastado da sua família. O fundo do poço. Como você imagina que é o fundo do poço? O que é o fundo do poço? Como é que é a nossa expectativa em relação ao fundo do poço? Bem, para muita gente é o fim, para muitas pessoas terminou tudo, para muitas pessoas é o fracasso, para tantas pessoas é um lugar que você não tem saída. Para José foi um grande livramento para o projeto que Deus tinha para fazer através dele. Um grande livramento? Como? O primeiro plano de seus irmãos era matar José. O primeiro plano era acabar com ele. Mas quando se dá o plano de jogá-lo no fundo do poço, eles têm um tempo, ele tem uma oportunidade para continuar, vivenciar
e ver o plano de Deus na sua vida. Eu quero te falar sobre isso. O fundo do poço não é o fim. E não interessa o que te levou para lá, o que está te levando para lá. Mas ele pode ser um grande escape. Ele pode ser um grande livramento. Ele pode ser uma grande oportunidade. Como assim? Ora, quando José é jogado no fundo do poço e dado aos mercenários, ele é afastado do ambiente de hostilidade da sua casa. Um ambiente que os seus irmãos com tanto ódio já queriam matar, e talvez conseguiria se ele permanecesse ali. Mas por ser vendido foi um escape. Apartou-se de todo aquele caminho, daquele meio de hostilidade. É claro que havia todo um processo depois disso. Mas entenda que às vezes o fundo do poço pode ser uma grande oportunidade ou um grande livramento. Por que um grande livramento? José agora não está mais na companhia daqueles que tinham inveja dele, daqueles que queriam matá-lo, daquele que não queria por perto. Bem, é assim. Quem é que quer ficar perto de alguém que está no fundo do poço? Quem é que quer fazer companhia a alguém que foi para o fundo do poço? Quem é que quer aprender alguma coisa de quem está no fundo do poço? Quem é que quer estender a mão para alguém que está no fundo do poço? Bem, o fundo do poço afasta os invejosos. O fundo do poço afasta os assassinos. O fundo do poço afasta aqueles que querem acabar com sonhos. O fundo do poço tira a gente do ambiente de hostilidade. Quem é que quer ficar com alguém no fundo do poço? Talvez o fundo do poço seja um lugar que Deus permitiu para afastar os invejosos da sua vida. Talvez o fundo do poço foi um lugar que Deus escolheu para afastar os assassinos dos projetos de Deus na sua vida. Bem, quando o filho pródigo tinha dinheiro, tinha muitas pessoas ao seu redor. Mas quando acabou o dinheiro, todos aqueles que só tinham intenção com o que ele tinha, foram embora. Ele ficou abandonado e nem um emprego digno conseguiu. Mas foi o jeito que ele decidiu retornar para um lugar de prosperidade, que era a casa do seu pai. Pense nisso. O fundo do poço é um lugar que Deus pode te colocar para continuar o projeto de Deus, para você enxergar que Ele ainda tem um projeto. José não ficou no poço. José não ficou no fundo do poço. José foi parar no lugar que Deus tinha projetado para o plano que Ele queria desenvolver através de José. Entenda que o seu fundo do poço agora é o livramento, é o escape de Deus, é um jeito dele afastar o ambiente de hostilidade, as pessoas invejosas, as pessoas que não te compreendem, ou os aproveitadores, para te colocar no destino do projeto dele. Porque não há ninguém que consegue matar alguém que Deus já viu o seu futuro. Ore comigo. Deus amado, eu gostaria de orar por essa pessoa. E oro por todas essas pessoas que estão se sentindo no fundo do poço. Que elas sintam uma alegria neste momento por estar num lugar de livramento. As pessoas invejosas que olham para a situação dela não terão mais inveja, porque quem tem inveja de alguém que está no fundo do poço? Aqueles que terão hostilidade com essa pessoa se afastarão, porque quem é que vai se preocupar com quem está no fundo do poço? Deus, eu oro para essa pessoa, reanima ela, reaviva ela, dá força e graça a ela, para entender que o sonho que o Senhor disse, que o sonho que o Senhor deu, não morre,
não morre. Ninguém é capaz de matar. A prova é que José assumiu o lugar que deveria assumir. E não era por causa dele somente, mas para abençoar toda uma nação, para abençoar todos os povos ao redor daquela nação e para servir de bênção até para aqueles que foram hostis com ele. Assim é, o plano do Senhor alcança a minha vida, alcança aqueles que me colocaram neste lugar, alcança todos aqueles que estão ao redor, mas alcança toda a minha família e alcança todos aqueles que foram hostis conosco. Eu abençoo esse coração e eu te peço, derrama bálsamo de alegria, cura e uma percepção e um discernimento que o fundo do poço é o começo do sonho que o Senhor tem para fazer nessa vida. Eu profetizo um grande milagre nessa semana, uma grande porta aberta, uma grande mudança sobre essas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe.